Bom dia para você que está conosco agora, às 10 horas da manhã, ou boa tarde para você que está assistindo mais tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. O importante é que estamos todos juntos, reunidos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje é domingo, dia de cultuar. Desta vez, apenas online, mas isso não significa que não estaremos diante da presença de Deus, que não estaremos reunidos como um corpo de Cristo, porque a Igreja de Cristo é a reunião dos santos, é a reunião daqueles que adoram e professam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por isso eu convido você a repetir junto comigo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você é casa, todos nós somos casa do Senhor, pois temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Neste momento eu convido você a fechar os olhos, a reclinar a cabeça. Vamos orar. Pai, estamos aqui diante da Tua santa presença, Senhor, prontos para louvar, prontos para ouvir a Tua palavra, prontos para cultuar o Teu santo nome. Te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo dentro de nós nos convença do pecado, nos convença da justiça, nos convença do juízo e nos leve a Te adorar, junto com os louvores que serão cantados, junto com a palavra que será ministrada pelo nosso bispo. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que neste momento Tu fales ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação entre nós e entre Deus.
Pois quando pecamos, quando erramos, quando fazemos algo que vai de encontro àquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, nos afastamos da presença de Deus. Mas Deus, misericordioso, bondoso, Ele nos ensina na sua palavra que se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cientes desta promessa, cientes dessa palavra, vamos agora confessar a Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Fale com Ele. Aquilo que te afastou da presença de Deus, aquilo que tu sabes que fizeste, que machucou o teu próximo, que machucou a ti mesmo, que entristeceu o coração do nosso Pai. Tire um instante, fale com Deus. Senhor, perdoa, Pai, esses corações quebrantados e contritos diante da Tua santa presença. Passa sobre cada um de nós o Teu sangue purificador e nos limpa de todo o pecado. Em nome de Jesus, manda para nós o Teu Espírito Santo, para que possamos andar de forma a sermos cada dia mais parecido com o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, do jardim. Tua humildade
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Queridos, queridas, com alegria nos encontramos mais uma vez, online, é claro, mas isso não afeta a comunhão, não afeta o fato de que aprendemos juntos a palavra de Deus. E nesse domingo tão abençoado, domingo em que celebramos em gratidão a Deus, há pouco à tarde, mais um ano de vida do nosso querido Dom Paulo Garcia, nosso arcebispo, nosso líder, e louvamos ao Senhor pela graça de Deus sobre a vida dele e por esta mesma graça ser o enchimento do coração, um coração que transborda da graça de Deus. E por isso, também tendo isto como motivo, eu quero refletir com vocês neste instante por alguns minutos sobre a graça de Deus, o escândalo da cruz. A graça chocou os religiosos. A graça impactou os religiosos. Os religiosos não conseguiram absorver a graça. Sabe por quê? Porque na estrutura religiosa, seja ela qual for, a pessoa, para se ver livre, liberta, perdoada, precisa cumprir tarefas, pagar preços, ir a tais lugares. Uns precisam ir caminhar 800 quilômetros a pé, no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Outros precisam subir escadarias de joelhos, outros precisam fazer sacrifícios inimagináveis. Religioso gosta de pagar o que já está pago. O Evangelho e a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, nos ensina que está pago, está consumado, está liquidado, tetelestai, como disse o Senhor Jesus, do alto daquela cruz. E isso é escândalo para a religiosidade, que busca pagar para merecer, que busca pagar para ter crédito, quando de repente se mostra biblicamente que está pago, que do alto daquela cruz, conforme disse Juan Carlos Ortiz, há muitos anos, foi paga não apenas a dívida dos homens na terra, dos que creem, mas de todo o universo. E Ortiz conclui dizendo: a cruz do Calvário foi naquele instante a capital do universo. Eu quero refletir hoje sobre esse encontro da graça com a religiosidade, da graça com as obrigações religiosas. Em Lucas capítulo 15, nós encontramos o encontro de Jesus com um grande número de religiosos. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 15 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este, referente a Jesus, este recebe pecadores e come com eles. Fariseus compunham a ala mais radical do judaísmo. O apóstolo Paulo, antes da conversão, era um fariseu. E ele mesmo, em várias oportunidades, mostra o radicalismo da sua fé. Era por zelo, é verdade, mas até hoje eles são tão extremistas que, eu já disse aqui uma vez, ensinam as crianças que logo ao amanhecer olhem na direção de Samaria e amaldiçoem. Até hoje, no bairro de Meia Shearim, em Jerusalém. Ali estavam esses fariseus que eram a nata, o suprassumo da religiosidade, e também com eles estavam os escribas, os responsáveis pelo livro, os responsáveis pela lei, pela interpretação, pela aplicação, pela dureza. E eles observavam não apenas o que Jesus falava, mas também com quem ele andava, por onde ele andava, os lugares que frequentava. E é nesse momento
que eles estão ali sentados com muita gente, que Jesus conta 3 parábolas extraordinárias, tremendas, demolidoras da justiça própria e da graça que escandaliza do Evangelho das Boas Novas. Primeiro ele fala da ovelha perdida, e ele fala de um pastor que percebe que uma aquelas ovelhas se perdeu, e esse pastor então deixa todas as outras, deixa as 99, eram 100, deixa as 99 sozinhas e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E encontrando essa ovelha perdida, põe nos ombros e volta em júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, diz Jesus, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É o primeiro choque, é o primeiro escândalo, é o primeiro confronto com a religiosidade, que coloca sobre os ombros dos fiéis pesos que não podem conduzir, que traz contas que eles não podem pagar. E isso, ao invés de gerar esperança, gera agonia, gera desespero, gera infelicidade. A pessoa vai se reduzindo a nada e acaba assumindo para si mesma, dizendo para si mesma que não tem jeito, que não é possível, que ela não consegue, que o destino dela é a perdição, é o inferno, e que não adianta fazer o que faz, pagar isso, pagar aquilo, porque ela não tem jeito. A segunda parábola que Jesus conta e choca é a parábola da moeda perdida. E a partir do verso 8 do capítulo 15 de Lucas, ele diz assim: ora, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E diz Jesus: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo nos céus diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para vocês se situarem, a dracma é uma moeda grega. A dracma é a menor moeda, a moeda de menor valor. Ainda hoje ela existe lá. A dracma seria para nós aqui 1 centavo. 1 centavo. E esta mulher dá uma festa, e para dar uma festa ela gastou, e ela percebe que perde uma dracma, e ela para tudo, suspende tudo, investe o tempo, o esforço, a vida, para procurar a dracma perdida, e ela diz: agora sim, eu estou feliz, achei a minha dracma. Imagine você, uma pessoa que possui uma boa quantidade de dinheiro, bens e patrimônio, suspender uma festa, ficar abatida porque perdeu 1 centavo. E Jesus diz: de igual modo, eu vos digo que há júbilo diante de Deus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E a terceira parábola que ele conta, queridos, é uma das mais lindas de todo o Novo Testamento. A parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Ele começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. E o mais moço deles um dia procurou o pai e disse: dá-me a parte que me cabe na herança, aquilo que eu tenho direito do teu patrimônio, aquilo que eu como filho vou herdar, é meu, dá-me, adianta-me, passa para mim. E diz a Bíblia que ele repartiu os haveres, e passados não muitos dias, alguns dias depois, porque já havia um projeto, o moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Pouco importa a distância, era uma terra distante do pai, distante daquele que o abençoara, e passou a viver dissolutamente, depravadamente, numa linguagem atual. Passou a viver desordenadamente, e depois de ter consumido tudo, gasto tudo, como nós conhecemos ainda hoje em dia, enquanto ele tinha dinheiro, os amigos foram chegando,
Não eram amigos dele, eram amigos do dinheiro dele. E enquanto ele gastou, perdulariamente, os amigos, entre aspas, estavam ali. E diz a Bíblia que ele dissipou todos os seus bens, não foi uma parte, dissipou todos os seus bens. Então, depois de tudo isso, aquele país foi atingido por uma violenta fome e ele começou a passar necessidades, passar fome, filho de um dos homens mais ricos daqueles dias. E depois de tudo isso, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Filho de um homem riquíssimo, poderoso, gasta o que lhe foi dado dissolutamente, desordenadamente. Os amigos desaparecem porque não eram amigos dele, eram amigos do dinheiro dele. E quando o dinheiro acaba, ele passa fome, se desespera, corre para uma terra distante e então junta-se a um dos cidadãos daquela terra e esse então oferece trabalho. E qual é o trabalho? Cuidar dos porcos. Isso para nós ocidentais já não é bom. Para um judeu tem uma característica terrível. Poderia dizer a vocês, numa linguagem mais inteligível, é a maldição das maldições. O porco é o animal mais imundo na cultura judaica, na fé. O porco é o animal mais rejeitado. O extremo de um xingamento não é um palavrão para um judeu, é chamar alguém de porco. Animal imundo. Animal que eles não queriam chegar nem perto. E esse moço, filho de um homem rico, criado na cultura judaica, ele de repente vai trabalhar com porcos e mais, diz a Bíblia, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Há uma tradução da Bíblia que diz das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Com fome, abandonado, sozinho. Os amigos, ele agora descobre na dor que não eram amigos dele, eram amigos do que ele possuía, eram amigos do dinheiro. É como moças que descobrem que nunca foram amadas, mas foram só desejadas. E assim a consciência vai sendo tocada pela realidade. E ele queria, mas não podia. E um dia, diz a Bíblia, caindo em si. O reverendo Caio diz que essa foi a única queda para cima. Ao invés de cair para baixo, ele caiu para cima. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu, filho, herdeiro, gastei tudo na imundície do pecado, da transgressão. Enquanto tinha era bom, era gostoso, era agradável, mas quando o dinheiro acabou e eu não tinha mais nada para gastar, os amigos sumiram, eu fiquei só, fui comer bolotas de porco num chiqueiro de porcos por alguém que me fazia favor, e isso aí o fez cair em si, que é a queda que nós precisamos ter com alguma frequência. Cada um de nós caindo em si, de onde Deus me tirou, qual era o meu caminho, para onde eu estava indo, será que eu ainda estaria vivo hoje? O que seria da minha família? O que seria da minha vida, da minha própria saúde? Isto é cair em si, é olhar para dentro. Há muita gente que olha para os outros, mas não olha para si. Há muita gente que confunde espiritualidade quase que com julgamento dos outros, e estabelece padrões de santidade, níveis de santidade. E aí vão surgindo os rejeitados, os inatingíveis, os que são considerados sem esperança. E esse moço começa a lembrar: eu tinha pão com fartura. E ele então, depois desta reflexão, diz: levantar-me-ei, aqui mesmo no chiqueiro. O lugar de levantar-se é onde nós estamos, onde você está. É aí, seja qual for a situação, levante-se. Levante-se. Ele estava imundo, ele estava sujo,
cheirando as bolotas imundas que ele comia, mas foi ali que ele decidiu. A palavra decidir vem de cisão. Decidir é cindir, é romper, é rasgar. Tomou uma decisão, goste ou não goste, rompo agora. E ele decidiu e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Beijou imundo como estava, abraçou imundo como estava, encheu as narinas do odor das bolotas que os porcos comiam. O abraço certamente sujou-lhe os braços. Eu fico pensando, se fosse hoje, no que foi transformada a igreja. É possível que o pastor dissesse àquele filho que estava voltando: vá tomar banho, troque de roupa, perfume-se, e a tal hora nos encontramos e vamos conversar para ver o seu arrependimento. Perdão, esse pai que é Deus corre ao encontro. Vinha ele ainda longe, ainda estava longe de casa, ainda era desejo, projeto, sonho. Vinha ele ainda longe, quando diz a Bíblia, o pai correndo, disparou, o abraça, imundo como está. Permitam-me a palavra bem nordestina, fedorento como está, emporcalhado como está, e o abraça e o beija, do jeito que está, do jeito que está. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, esse é o título do livro que ele escreveu, um homem de Deus. Você talvez ainda encontre em livrarias o título O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Era de uma família hindu, uma família rica, abastada, e ele viveu uma vida desregrada como jovem, embarcou na religiosidade dos pais e um dia saiu de casa e foi também para uma cidade longínqua viver. Eu conheci e tive amigos que disseram aos pais, pelo menos 2 eu lembro: perdoe-me meu pai e minha mãe, mas eu vou viver a vida. Isto era sinônimo de fazer o que quisesse, o que queria, de viver de forma relativa, de abandonar a formação, abandonar os valores, os absolutos, relativizar. Lembro de um que dizia com frequência: tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo, e isso relativizou a conduta. Foi o que esse moço fez. E agora, quando ele volta, diz a Bíblia que vem longe, mas o pai corre, o abraça, o beija, imundo como está. Certamente o pai sujou as mãos, sentiu o mau cheiro, mas o abraçou e o beijou. E o filho olhou para o pai e disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi o que ele disse. Quando nós pecamos, não precisamos de explicações longas, de justificativas. Há explicações para pecado que são piores do que o pecado, porque para explicar o pecado mente, inventa. Quando Davi adulterou e cometeu um assassinato para viver e ter um caso com aquela mulher, Betsabá ou Batseba, ele achou que não era nada demais. Na cabeça dele está escrito, o raciocínio foi: pronto, eu adulterei, ela engravidou de mim, mas eu mandei o esposo, Urias, um homem da confiança dele, que confiava nele, para o fronte. Urias morreu na guerra. Davi disse para si mesmo: está resolvido. Ele morreu, ela agora é viúva, está grávida, eu caso com ela, ninguém vai saber de quem é o filho e está resolvido o problema. Mas diz a Bíblia, isso não foi bom diante de Deus. E Davi começa a escrever os salmos penitentes, de dor. Hoje eu estava lendo alguns salmos dele, a agonia da alma, o desespero da alma. Ninguém viu, ninguém sabe, mas ele via e sabia. Ele dizia:
ele disse muitas vezes: o meu pecado está sempre diante de mim. Para onde eu olho, eu vejo. Não há como fugir do que eu fiz. Pouco importa se os irmãos sabem, se não sabem, se os rabinos sabem, se não sabem. Tudo isso é secundário. Eu não aguento, porque o meu pecado está sempre diante de mim. E um dia ele vai falar com Natã, o profeta, sozinho, para ver, quem sabe, se conseguir ajustar as coisas. E Natã, então, para despertar-lhe a consciência que estava anestesiada ou até cauterizada pelo pecado, já não havia raciocínio limpo, lógica limpa. Natã olha para Davi, o seu rei, e diz assim: deixa eu lhe contar uma coisa antes, meu rei. Há um fazendeiro aqui que é milionário, tem milhares e milhares de ovelhas, milhares. E perto dele tem um dono de um sítio muito pobre, que vive do que vende diariamente, porque senão não tem o que comer. E ele era dono de uma só ovelhinha, só tinha uma. O vizinho rico, milionário, resolveu dar uma festa para os amigos e resolveu que seria churrasco. E ao invés de pegar uma das suas milhares de ovelhas, resolveu pegar a única ovelhinha que o vizinho tinha e a matou, e a assou, e dela se banquetearam. E Davi ouviu aquela história, e quando Natã parou de contar, Davi, que era rei, e como rei era dono do poder judiciário, executivo e legislativo, para falar numa linguagem atual, olhou para Natã e disse: esse homem que fez isso tem que morrer. Pronto, era decreto. Tem que morrer. Isso não é coisa que se faça. Isso é um escândalo, é um absurdo. Ele tem que morrer. Decreto. E Natã olha para Davi e diz: tu és este homem. Este homem és tu. E a reação de Davi mostra que por trás de toda aquela imundície estava um coração puro, criado por Deus. E ele então se dispõe a morrer. Mas antes que fale, antes que abra a boca, Natã diz: tu és esse homem, mas não morrerás, porque o Senhor já te perdoou. E vocês conhecem o restante da história. Foi o maior rei de Israel, reinou 40 anos sem uma derrota no campo militar, alargou as fronteiras desde o Eufrates até o Nilo, transformou Israel na potência dos seus dias, escreveu alguns dos salmos mais lindos da Bíblia, mas nunca esqueceu da graça de Deus sobre a sua vida. Queridos, quando o Senhor conta a parábola deste moço e o abraça e o beija, e no verso 22 do capítulo 15 de Lucas, o pai diz aos seus servos, aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Roupa, proteção, vestimenta, sinal de que havia sido coberto, não estava mais imundo. Sandálias nos pés, no nosso caso são as sandálias do Evangelho, e um anel no dedo, a realeza restaurada, a filiação restaurada. És filho. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em condenar, mas em perdoar, ao contrário dos religiosos de hoje, inclusive muitos evangélicos. Me permito uma linguagem atrevida que tem um prazer quase orgástico em condenar. Aquele condenado é humilhado e serve como escudo para os outros que pecam também. Torna-se anteparo, as atenções se voltam para aquela pessoa. É quase abandonado, julgado. Mas esta parábola que chocou religiosos, sabe por que nas nossas igrejas
também evangélicas principalmente, há muitos assim, porque são religiosos. Mas esse Deus nos mostra que há mais festa por um pecador que é liberto, que é perdoado. E não apenas uma vez, ele diz 70 vezes 7 num dia. É ser escandalosamente perdoador. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Nós queremos fazer o contrário, queremos julgar. Essa parábola nos ensina: escandalizou os fariseus e os escribas, eles se escandalizaram, leiam, como muitos se escandalizam. Eu já fui cobrado, pastor, porque fulano fez isso, todo mundo sabe, e o senhor não fez isso, isso e isso. Eu fui procurado por 2 pastores que me contaram suas agonias. Eu disse: em primeiro lugar, sou pecador com vocês, e segundo, não é isso que o Deus que eu conheço me ensina. Foi preciso me quebrar, me moer, me rachar, para que eu entendesse o que é a graça. Por isso que a Bíblia diz que a graça é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para religioso ela é um escândalo, isso é um escândalo. Para aqueles que olham de fora, mas não são nascidos de novo, é um absurdo, é loucura, perder o juízo, porque confundem com perdão com endosso. No entanto, quando ele disse está consumado, ele disse está pago, liquidado. Não há mais fatura, título, promissória, acabou. É escândalo, diz que isso é um escândalo, mas é isso. Gostem ou não gostem. E se dissesse, se eu fosse dizer, como diz um amigo meu, o que isso significa é escandalizar a igreja brasileira. Está quitado, está pago. Por isso Paulo diz: todas as coisas, todas são todas, me são lícitas. Não há mais lei para condenar. A lei foi cumprida no Calvário e ele disse: está pago, está consumado, tetelestai. Porém, diz Paulo, nem tudo convém. Quem tem consciência do que é um novo nascimento é para andar 24 horas por dia louvando, agradecendo, em festa da alma. E essa convicção faz o inimigo olhar e dizer: vou procurar outro, porque com esse não adianta. Ele entendeu, houve revelação a ele. Todas as coisas me são lícitas. Está falando da lei. Leia o livro de Levítico, leia o capítulo 18, pelo menos ele hoje à noite, o capítulo 18. Veja que só daquele capítulo nós já caímos em muitas coisas. E por que não somos apedrejados, condenados ou rejeitados por Deus? Porque está pago, liquidado, consumado, não há mais fatura, o cobrador é o mentiroso. E aquilo que os escribas pensavam que ia terminar em Jesus contestado, perdedor, terminou em festa, terminou em alegria, e o banquete foi grande. E diz o pai: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E aí o irmão dele, que nunca saiu dali, era certinho, bonitinho, vivia nos padrões comportamentais, esse ficou irado, começou a reclamar, mas isso é outro assunto para outro sermão. Eu quero, na minha conclusão, mostrar a vocês algumas coisas extraordinárias. Quando a Bíblia diz assim: correndo, vinha ele ainda longe. Imagine essa distância, não como física em nossa vida, mas espiritual, ainda longe. Quando seu pai, avistando, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Na língua grega, que é o texto do novo, a língua do Novo Testamento, a frase é diferente: atirou-se-lhe ao pescoço. Não aguentou chegar caminhando nem correndo, atirou-se, jogou-se, imundo como estava, fedendo como estava,
emporcalhado como estava, jogou-se no pescoço, abraçou e diz o texto, e o beijou. Isso é a atitude de quem conhece o Deus a quem serve e sabe do que foi salvo e do que foi perdoado na sua vida. E manda chamar os funcionários e manda restaurar. Põe um anel, sandálias e roupa. E não se fala mais nesse assunto. Eu quero dizer 2 ou 3 coisas na conclusão. Primeiro, olhe para mim. Você que mesmo estando na igreja não tem coragem de abrir o coração. Saiba de uma coisa, não há distância que Deus não vá lhe buscar. Venha como vier, venha com o currículo mais imundo da vida, venha chocando quem quiser ser chocado, venha, porque a festa vai acontecer. Traga uma roupa, anel e sandália, mandem preparar o banquete, porque meu filho estava perdido e foi achado, e estava morto e ressuscitou. Em segundo lugar, não se engane com religiosidade. O prazer da religiosidade é julgar e condenar e criar um outro caminho de salvação que são as boas obras. O caminho é um só, Jesus de Nazaré. Ele escandalizou muita gente. Houve um fariseu em cuja casa ele foi comer um dia e uma mulher entrou. Quando ela entrou, disseram, vejam, ela é pecadora. E começou com as lágrimas a lavar os pés do Senhor e com os cabelos a enxugar. E o dono da casa, fariseu, disse, se ele soubesse quem é, ele não deixaria. Lê do engano. Ele a recebeu. E disse mais, onde esse evangelho for pregado na história, ela será relembrada. Ele foi criticado e falaram mal dele quando ele tirou de Magdala Maria, aquela que era Maria de Magdala, por isso Maria Madalena de Magdala. E disseram, vejam com quem ele anda. Quando pega aquele possesso de Gadara, o gadareno, restaura, limpa e diz, vem comigo. E ele vai chamando os rejeitados pela religião. E o perigo hoje em dia é que haja religiosidade dentro do nosso próprio meio. Agora falo como evangélico, que cobra, que pune, que tem prazer em excluir, em pisar, como se isso, a desgraça do outro, trouxesse a minha justiça, mas não traz. Por isso a Bíblia diz, o amor é mais forte do que a morte. E a Bíblia diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Deus é amor. Quero dizer a você que esta é a igreja que eu sonho e que eu quero. Para mim, avivamento passa por aí. Não criando juízes que julgam níveis de espiritualidade, que qualificam aqueles que andam consigo na própria comunidade, mas que estão dizendo, o caminho é esse, é por aqui, mas se por acaso você perder a dracma, se por acaso você cair num chiqueiro de porcos, seja o que for, venha, que você não vai ser cobrado, você vai ser amado, você não vai ter um questionário, você vai ser recebido, você vai ser abraçado do jeito que chegar. Há um ano atrás, ou menos um pouco, antes de um culto na nossa igreja, a Catedral da Reconciliação, eu saí da sala onde nos reunimos para a preparação e vinha uma senhora que correu, adiantou-se, acelerou com um rapaz jovem ainda. E ela olhou para mim, me cumprimentou. Ela disse, o senhor não me conhece, eu não sou dessa igreja, eu sou de outra igreja, e disse o nome da denominação. E esse rapaz aqui é um homossexual. E lá não querem nem vê-lo. Não querem que ele entre. E eu vim aqui porque eu soube que vocês têm amor. E eu quero que deixe ele aqui. Não somos a favor do homossexualismo. Não defendemos. Mas amamos aqueles que buscam a libertação na vida. Está até hoje lá. Ninguém sabe quem era. Hoje é nascido de novo. Perdoado, e peca quem contestar. Peca quem apontar, é nova criatura em Cristo Jesus.
Agora eu falo aos membros da nossa Catedral da Reconciliação, que nunca sejamos como aqueles escribas e fariseus que se escandalizaram com a graça, mas sejamos como a mulher que perdeu a dracma, que sejamos como o pai do filho pródigo e outros que exerceram a graça de Deus. Que isso seja uma etapa gloriosa na nossa existência e que esta cidade, Deus permita, fique conhecendo que nós odiamos o pecado, mesmo quando cometemos, às vezes ainda cometendo, logo depois a ficha já cai, mas amamos o pecador, não confundimos pecado com pecador. Vem, como diz um velho hino da minha infância, venha como está, do jeito que está, vamos andar juntos. Um amigo meu, pastor, recebeu um telefonema de um rapaz absolutamente depravado, degenerado, desordenado. E no telefone aquele rapaz disse: pastor, eu estou cansado, o que eu faço? E ele disse: venha caminhar conosco. Caminhar, venha para cá, junte-se a nós, vamos andar juntos. Hoje é um nascido de novo. Só conhece o amor de Deus quem pratica o amor de Deus. Só sabe a intensidade do perdão recebido, dado. Só sabe perdoar aquele que entende o quanto foi perdoado. Só sabe entender um pecador e transgressor aquele que entende e sabe o quanto peca e transgride, ainda que ninguém saiba, silenciosamente, porque pecado não só os atos, mas o pensamento. O ato é a exteriorização do que está no coração. Quando o ato é realizado, é porque aqui dentro já havia a coisa há muito tempo. Hoje há muitos querendo transformar evangelho em lei. Não é. Que Deus abra as nossas mentes e corações e tenhamos coragem de sujar a roupa, os braços e as mãos, abraçando imundos que chegam de chiqueiros de porcos, não para censurar, não para fazer perguntas, mas para abraçar e beijar, oferecer o anel da nossa vida, ou de oferecer as sandálias para caminhar e oferecer, meus amados irmãos, o beijo antes que tomem banho, ainda imundo. E essa alegria, essa capacidade da graça ser vivida, transformará a vida de muitos e deixará o diabo e o inferno desesperado. E sabe o que é que o inimigo vai dizer com a igreja que vive assim, não que prega assim, mas que vive? E nenhum de nós vive magicamente de uma hora para outra, é um aprendizado que leva a vida inteira, mas quando entramos nesse caminho, o diabo diz assim para os demônios: vamos buscar outro lugar, porque aqui não dá mais. Esses aqui entenderam. Deus nos abençoe. E eu digo a você que está me vendo, se o seu caso é esse e não tem coragem de voltar, se o seu caso é esse e tem medo de ser julgado, venha, me procure. Você será abraçado, abraçada, beijado, beijada. Nós lhe daremos roupa, um anel, simbolicamente falando, e você será agora parte dos perdoados, dos que vivem pela graça e não devem mais a ninguém. Deus nos abençoe. Amém. Santo, 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 Santo é o
queridos, nesse momento do nosso culto, vamos cultuar a Deus, adorar a Deus com aquilo que Ele nos permite ter, prestando a Ele aquilo que é dele, as nossas finanças. Porque é princípio bíblico doar, é princípio bíblico ser generoso, é princípio bíblico dizimar, é princípio bíblico ofertar. Muito mais do que uma obrigação, do que um mandamento. Esse momento é um momento de mostrar gratidão ao nosso Pai. É um momento de mostrar gratidão ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Então você pode fazer isso através das contas bancárias que estão aparecendo aqui na sua tela. Você pode usar o Internet Banking, você pode fazer isso hoje ou durante a semana, mas participe. A Igreja Episcopal Carismática, a Catedral da Reconciliação, ela não tem nenhuma outra fonte de renda, senão a fidelidade de vocês, nossos irmãos. E queremos continuar assim. Então, com alegria, com louvor no coração, sabendo que Ele tem cuidado de nós em todos os aspectos, vamos trazer ao altar os nossos dízimos e ofertas. Amém. Deus abençoe. E vamos todos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto. E que bênção é poder louvar ao nome do Senhor. E que bênção é poder cultuar junto com nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Que bom é poder louvar, que bom é poder ouvir a palavra de Deus, que bom é poder participar de todos os pontos, de todas as partes litúrgicas do nosso culto. Isso é aquilo que nós podemos fazer nesse momento. E no próximo domingo, dia 21, estaremos de volta com nossas atividades presenciais. No dia 21 de fevereiro, próximo domingo, nosso culto das 10 horas da manhã será presencial e online e o culto das 5 da tarde apenas online. Porém, temos uma novidade muito boa. No próximo dia 21, teremos de volta o nosso departamento infantil. As crianças poderão estar de volta lá com os tios, com os professores, recebendo, sendo ministradas da palavra de Deus. Então, se você é pai, se você é mãe, ao se inscrever para o culto, você também terá que se inscrever, os filhos, também terá que inscrever as crianças. As salas terão capacidade limitada a 15 crianças por sala, para que nós possamos fazer as coisas com a maior ordem e decência possível, assim como temos feito durante toda essa pandemia. Então, também estamos orando para voltar com os 2 cultos de forma presencial, e eu peço a você que ore também, para que o culto das 10 e das 17 volte a funcionar de forma presencial no mesmo dia. Então, ore para que a gente possa estar com esses propósitos em dia. Recebam a bênção final. Seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, fique na paz. Deus te abençoe. Be